Bom, então vamos lá. Muita gente me pergunta como trabalhar o filtro radial dentro do Lightroom. Então eu separei aqui duas imagens para ilustrar um pouco essa explicação. É importante a gente lembrar que quando a gente começa a trabalhar o Lightroom, a gente trabalha bastante a aba básico e dentro da aba básico eu trabalho o tratamento de uma forma geral. Então se eu diminuo a quantidade de luz em exposição, toda a minha foto fica mais escura. Se eu aumento a quantidade de luz na exposição, toda a minha foto fica mais clara. Mas às vezes eu quero trabalhar uma quantidade de luz específica numa área, num canto, em algum local ali na minha imagem. E é aí que entra a ideia do filtro radial. O filtro radial é uma ferramenta de tratamento localizado. Então, para não confundir, eu vou fechar a aba básico e vou abrir aqui a aba de filtro radial, que tem basicamente as mesmas informações, quase ali as mesmas informações dentro da aba básico. Só que aqui a gente vai trabalhar de uma forma localizada. Antes da gente inserir essa ferramenta, tem duas coisas bem importantes que a gente precisa entender, que é a difusão e a aba inverter. Então eu tenho aqui a difusão e o botão inverter. Então vamos lá, a difusão, gente, é muito importante porque você vai também encontrar isso no Lightroom, em outras ferramentas, no Photoshop. Então é interessante a gente entender isso daqui. Quando a gente fala em difusão na fotografia, a gente está falando sobre as bordas serem mais duras, mais aparentes ou mais suaves, um pouco mais discretas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero dar um destaque aqui para a minha modelo. Eu vou tirar um pouco a quantidade de luz geral na aba básico, até a minha foto ficar subexposta. E daí eu vou abrir aqui a aba do filtro radial. E dentro da aba do filtro radial, eu vou fazer um raio aqui dentro. Como o formato do corpo da minha modelo é mais vertical, eu vou deixar esse raio, né? Essa circunferência um pouco mais vertical. Vou virar aqui um pouquinho, ó. E depois eu posso aumentar, posso diminuir sem problema nenhum. Então como que faz para eu criar? Eu clico no filtro radial. O meu mouse vira uma setinha, eu abro aqui essa área que eu quero tratar. Então veja que a minha difusão está em 0. Quando eu aumento a quantidade de luz, veja que eu tenho as bordas de uma forma muito marcada. E a minha foto não vai ficar nada natural. Então veja que eu consigo ver perfeitamente aonde eu tenho a ferramenta vigorando e onde eu não tenho a ferramenta vigorando. A minha foto ficaria assim. Não é algo interessante. Para finalizar a outra parte também, vou voltar aqui no filtro radial, vou clicar na ferramenta que está selecionada e eu tenho aqui a aba inverter. Se eu tiro a opção de inverter, o tratamento ele vai para fora. Tá vendo? Agora o tratamento que eu coloquei, ele ficou fora desse raio que eu coloquei, dessa área geométrica e não dentro. Então, basicamente, quando eu clico ali na aba inverter, quando a aba inverter está ligada, o tratamento vai dentro da área que eu pedi. Quando eu tiro a aba inverter, o tratamento vai para fora da área. Eu acho mais interessante eu trabalhar com ele aqui dentro. Mas veja que eu não quero esse espaçamento duro, eu não quero essa difusão baixa. Eu sempre trabalho o filtro radial com uma difusão acima de 80%. Então eu vou aqui, eu vou colocar 100%. Porque o que acontece? Quando eu colocar 100%, olha o que vai acontecer na minha imagem. Ficou muito mais suave, tá vendo? Porque as bordas agora não estão tão aparentes, as bordas estão mais suaves. Eu tenho uma borda bem dura e eu tenho uma borda bem suave, que eu vou trabalhar a difusão. Aqui eu consigo dar mais naturalidade para a minha imagem. Claro que aqui eu vou diminuir um pouco a quantidade de luz para ficar um pouco mais natural. Eu dou uma dica para os meus alunos, evite fazer um filtro radial muito pequenininho porque ele fica marcado. Faça um bem espaçado, abre bastante e aqui você vai colocar exatamente aonde você quer que ele fique, mais no rosto, mais no fundo. Aqui eu vou colocar bem no rosto da minha modelo. Eu vou até aumentar um pouquinho para estourar um pouquinho o rosto, aí depois eu vou voltar aqui na aba básico e eu vou diminuindo a quantidade de luz, ó. Então veja que interessante que a minha foto ficou. Agora eu tenho um pouco mais de destaque para a modelo, enquanto antes eu tinha uma quantidade de luz geral. Eu tirei um pouco da quantidade de luz de uma forma geral e consegui inserir essa quantidade de luz através do filtro radial.